Paz do Senhor, irmãos, na graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje, quinta-feira, estamos no nosso texto sagrado do livro de Gálatas. Hoje adentramos o capítulo 4, versículo 21 em diante. Vamos iniciar já o capítulo 5, ainda hoje. Na semana passada, nós vimos que diante de um tema tão duro que Paulo está tratando, porque Paulo precisa defender seus filhos na fé, essas igrejas dessa região da Galácia, diante do ataque da invasão dos judaizantes. Paulo precisa levar a igreja tão somente à graça de Deus, a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diante de toda essa situação, Paulo precisa avançar com essa igreja em direção à graça de Deus e retorná-los à sensatez e dizer: vocês não podem ser salvos pela lei de Moisés, tão somente pela graça de Cristo. Paulo precisa ser muito forte com suas palavras com a igreja. E agora, na semana passada, nós vimos como de forma mesmo forte, mas tão amoroso, Paulo, como um pai, como uma mãe espiritual, precisa chamar esses filhos à reflexão e dizer para eles: vocês não podem viver dessa maneira, vocês não podem agir dessa maneira, ao contrário, vocês precisam vir para a graça de Deus. Mas diante dessa firmeza, Paulo precisa também mostrar amor, compaixão, docilidade, é o que ele faz, e ele revela esses princípios de como um pai e uma mãe espiritual ele está protegendo e defendendo os seus filhos na fé. Mas agora no capítulo 4, versículo 21, ele vai usar aqui uma figura de linguagem da própria história de Abraão. Quando Abraão então tem duas mulheres, e ele vai usar essa figura de linguagem para demonstrar como a tentativa humana de salvação é diante de Deus totalmente nulo. Capítulo 4, versículo 21 do livro de Gálatas diz assim: dizei-me vós que quereis estar sobre a lei, isso é, que vocês que querem se justificar, se salvar pelas obras da lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre, mas o da escrava nasceu segundo a carne e o da livre mediante a promessa. Paulo toma esse evento histórico que está lá no livro de Gênesis para mostrar para esses irmãos que a tentativa de Abraão de ter um filho na própria força humana, isso é, na carne, gera na realidade para a escravidão. E Paulo toma essa metáfora, né, essa história como uma metáfora, como uma figura de linguagem, para revelar que Deus tem de fato uma promessa e uma salvação pela fé, pela graça, e não pelo esforço humano. Abraão, quando foi chamado, já tinha 75 anos, Sara tinha em torno de 65 anos, eles já eram velhos, e Deus havia feito uma promessa, uma aliança com eles, dizendo: olha, vocês vão ter um filho, e desse filho eu vou fazer uma grande nação. Mas se Deus quisesse dar um filho a eles de forma natural, os teria chamado 20 anos antes, então Sara teria condições ainda de ter filho, Abraão também. E Deus já o chama velho, mas espera 24 anos para lhes dar um filho. E por que então Deus não deu um filho imediato a eles? Eles ainda tinham capacidade, apesar da idade, ainda tinham condições de ter um filho, mas Deus os deixa morrer fisicamente, isso é, perder toda a capacidade de gerar filhos, para então ressuscitá-los e dar a eles um filho, para mostrar que a salvação, que a promessa, que o filho da promessa é uma ação soberana e graciosa de Deus para trazer essa salvação, e não uma ação humana, não algo que o próprio ser humano pode criar e produzir de si mesmo. Por isso que Deus os chama já velhos e ainda espera 24 anos para que eles não tenham condições de ter filhos, e aí então vai lhes dar de forma sobrenatural, isso é, por meio da sua ação soberana e graciosa, um filho, quando Abraão já tem 99 anos e Sara tem 89 anos. Então,
sob a graça de Deus, sob o poder de Deus que isso acontece. Mas Sara e Abraão, e principalmente Sara, mais ou menos 13 anos depois que Deus os chama, eles têm uma ideia, principalmente Sara aí, ela tem a ideia de dar Agar, que é a sua escrava, para Abraão ter relações sexuais com ela, e aí então Agar geraria filhos para Sara, como sua escrava, o filho que ela teria seria dela. Então essa ideia de Sara, Abraão aceita, topa a ideia, então tem relações sexuais com Agar, e Agar então gera Ismael. E assim nós vemos que Ismael é um filho da capacidade ainda física, sexual de Abraão, e não de uma intervenção de Deus, mas de uma ação natural humana de Sara e também de Abraão. Então nós vemos aqui, irmãos, que Paulo usa esse evento para mostrar que essa tentativa humana de produzir um filho é simplesmente uma coisa que Abraão e Sara têm como ideia. Não foi uma direção de Deus, não foi isso que Deus disse para eles, não foi essa promessa que Deus havia feito para eles. De fato aqui há uma falta de fé da parte dos dois, e às vezes a falta de fé, ela se revela na ação. Às vezes a gente acha que a falta de fé se revela simplesmente você ficar parado, não fazer nada. Pelo contrário, às vezes a falta de fé se revela no agir. E a fé muitas vezes se revela no esperar o agir de Deus. E é isso que eles tinham que ter feito. Abraão e Sara deveriam ter crido em Deus, esperado a ação de Deus. Deus disse que ia dar um filho para eles. Não importa a idade, Deus daria um filho para eles. Mas de fato é muito difícil, principalmente naquele momento, Abraão e Sara entender todo esse processo, e nesse crescimento do conhecimento de Deus, de fato isso seria ainda um pouco mais difícil, porque eles ainda não conheciam plenamente a Deus, para de fato confiar nele e saber, olha, Deus vai dar independentemente do que aconteça, da idade que tenhamos, Deus vai dar. E aqui tem uma boa lição para mim e para você. As promessas de Deus, Deus as irá cumprir. Não importa se temos 100 anos, não importa se temos 89 anos, não importa. Se Deus fez a promessa, se Ele fez a promessa, Ele vai cumprir. E isso, Deus vai nos usar nesse processo, mas Ele vai agir soberana e livremente para fazer a sua vontade. A aliança que Deus tinha era com Abraão, com Sara e com o filho que nasceria desse casal. Diante disso, a aliança da graça em Cristo é pela fé e não pela capacidade humana. Toda a promessa estava em Isaac e na descendência de Isaac, e não em Ismael e Agar e na descendência que eles teriam. Isaac e não Ismael é o filho da fé, da promessa, gerado pela ação soberana de Deus, soberana e graciosa. Esse filho Ismael, gerado da capacidade humana, da incredulidade, porque essa ação foi uma ação de incredulidade, tanto de Abraão quanto de Sara, gerou um filho que vem de uma escrava. Aqui está o ponto de Paulo nessa história, versículo 24. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás
De parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que a que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois livres da promessa, como Isaque. Então, aqui ele toma esse evento e, de forma alegórica, mostra que a atitude de Abraão e de Sara, de incredulidade, gerou um filho que não é da promessa, que não é para salvação, no sentido de que dele não veio o Messias, não veio o Cristo. E essa situação revela justamente o ponto em que a atitude de Abraão e de Sara não gera nada de bom. Isso é, não gera essa salvação em Cristo Jesus. Não que a criança Ismael fosse um problema, de forma nenhuma, mas a ideia do texto aqui, falando alegoricamente, é que essa atitude de buscar uma autossalvação, de incredulidade, de tentar dar uma forcinha, uma ajuda para Deus no processo da salvação, é completamente errada e é completamente inútil. E Agar era uma escrava, teve um filho, ainda que de Abrão, um filho que nasceu de uma escrava, então também um escravo, e Paulo vai usar aqui a figura de linguagem, mostrando que essa mulher, Agar, e seu filho Ismael, são a Jerusalém atual com os seus filhos, isso é, com os judeus. Isso mostra a ideia da escravidão do judaísmo, da ideia da escravidão da lei, e aí ele compara Agar com Jerusalém e seus filhos, os judeus, mas também a aliança. Agar representa a aliança da lei mosaica, isso é, a lei que é boa, que é santa, que é pura, que é justa, que é espiritual, mas que não pode trazer salvação, como Paulo já vem descrevendo durante o livro inteiro. Então, essa figura de linguagem revela para a gente aqui que Agar é como a aliança que foi feita lá no Monte Sinai, essa aliança que não tem poder de salvação, pelo contrário, apesar de ser palavra de Deus, lei de Deus, ela simplesmente vai revelar o pecado, vai condenar o pecado e não vai produzir salvação. O ponto da alegoria é a atitude de uma autossalvação, a atitude de produzir uma salvação, de dar uma força, um impulso para Deus, para gerar a salvação, de autojustificação por um esforço próprio, assim como foi um esforço humano de Abraão de ter esse filho Ismael, produz pura condenação, não traz nenhuma salvação. É justamente o que acontece na aliança lá da lei mosaica. Mas aquela ação de Deus de dar o filho a Abraão e a Sara, aí então ele compara, essa mulher, Sara, é a Jerusalém lá do alto, é livre, e é a nossa mãe, isso é, daqueles que são filhos gerados não pelo impulso humano, não pela capacidade humana, mas pela ação graciosa e soberana de Deus de conceder um filho quando esse homem e essa mulher já não tem mais nenhuma capacidade. Por isso que Deus não dá filho para eles antes, mas espera que eles morram completamente, tenham terminado toda a capacidade humana de gerar, e então soberanamente, de uma forma poderosa e miraculosa, lhes concede um filho que é Isaque, o filho da promessa. Por isso que ele usa a expressão lá do livro de Isaías: alegra-te, ó estéril, tu que não dás as luzes, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque mais numerosos são os filhos da abandonada do que a que tem marido. A ideia aí é que a Jerusalém lá do alto, essa que não teve filhos, essa que não é uma cidade física, mas essa tem mais filhos do que a Jerusalém física. E obviamente os cristãos verdadeiros, dentro da história, não apenas da igreja, mas a história do Antigo Testamento, isso é, aqueles que viveram em fé em Cristo Jesus,
que morreram esperando o Messias, em fé em Cristo Jesus. Esses são muito mais numerosos, todos esses que morreram na fé, do que os filhos de Jerusalém, do que os judeus. E de fato esses receberam a salvação pela graça. A Jerusalém atual está em escravidão com os seus filhos, diz o versículo 25. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Essa Jerusalém física, essa Jerusalém atual, que está no judaísmo, que busca a autossalvação, esses judeus que rejeitaram o Messias, que mataram, como diz o apóstolo Pedro, lá no capítulo 2 do livro de Atos, mas também no capítulo 4, vocês mataram o autor da salvação. Essa Jerusalém, esses judeus que estão em escravidão, tentando se salvar a si mesmos, buscando uma salvação através de sacrifícios, através da guarda do sábado, da circuncisão, das boas obras, das orações, das esmolas, enfim. A busca da salvação por si mesmo, no esforço humano de gerar uma salvação por si, de si mesmo, pela sua própria religiosidade, isso é totalmente fracassado. Porque, como já vimos no livro, o salário do pecado é a morte, como vai dizer Paulo em Romanos. O pecado precisa ser punido e ele tem uma recompensa, que é a própria morte. E se Cristo Jesus não morrer, não se fizer maldição, como ele vai dizer no capítulo 3, versículo 13, Cristo se fez maldição em nosso lugar. Se o Cordeiro de Deus, se o Filho de Deus não nos substituir naquela cruz, não poderemos de forma em meio algum sermos salvos, porque Ele nos substitui naquela cruz, aquela cruz que nos pertencia, aquela cruz que era nossa. Ele toma as maldições sobre si, Ele toma o pecado sobre si e nos substitui. Assim a nossa dívida, a nossa culpa, o nosso pecado, a nossa transgressão é cancelado, é punido na pessoa de Cristo, e a santidade, a perfeição de Cristo é depositado pela fé sobre os filhos de Deus. Assim é que a salvação acontece. Todas as mais de 11 mil religiões no mundo buscam a salvação pelas próprias obras, por serem bons, por reencarnar, por ser pobre, por dar esmolas, por ir para o purgatório, enfim, cada religião busca uma autossalvação. O Evangelho é o contrário, é Deus entrando na nossa história para nos salvar. O Evangelho é a salvação de Deus, produzida por Deus, pelo Filho de Deus, na pessoa dele, no sangue dele, no sacrifício dele. Não há méritos em nós, não há esforço em nós. A salvação é um dom de Deus, dom, presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não há possibilidade de salvação na força humana, na reencarnação, na bondade, no purgatório, nas esmolas, na pobreza. Não há salvação em meio algum humano, porque a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. O ser humano morre diante do pecado cometido, e ele não pode ser livre disso de forma e hipótese alguma. Por isso a salvação pertence ao Senhor. Essa impossibilidade que Deus espera Abraão e Sara de não ter filho revela nossa total incapacidade de sermos salvos por nós mesmos. Se Deus não der um filho, se Deus não trouxer o Messias, se Deus não prover para si o Cordeiro, como lá em Gênesis capítulo 22, se Deus não trouxer a salvação, ninguém será salvo, porque é necessário um santo, perfeito, o Cordeiro perfeito de Deus, sem mancha, sem mácula, o Filho de Deus, que vai enfrentar o pecado em nosso lugar, vai destruir o pecado, vai destruir o diabo, e vai poder pagar com o seu próprio sangue os nossos pecados, assumindo os nossos pecados naquela cruz e colocando sobre nós a sua santidade,
a sua inocência, o seu grande amor. A salvação acontece tão somente assim. Não há nenhum outro meio. A Jerusalém atual e seus filhos, como todos os seres humanos, são escravos do pecado, estão condenados pelo próprio Deus diante da sua santidade e são escravos do diabo. Jerusalém atual, com seus filhos, está em escravidão. A escravidão é a escravidão do pecado, a escravidão do juízo eterno, do inferno eterno e a escravidão do diabo. Ninguém escapa disso, nem judeus, nem gentios, de nenhuma época, de nenhum lugar, de nenhuma nação, de nenhuma etnia. Ninguém é salvo por si mesmo. A salvação é em Cristo Jesus, realizada por Ele e tão somente por Ele na sua obra na cruz. Jesus vai dizer aos judeus lá em João capítulo 8, versículo 44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os seus desejos. Veja, Jesus está em Jerusalém, Jesus está falando com os judeus, e Jesus está dizendo, vocês são filhos do diabo. A realidade espiritual de todo ser humano sem Cristo é essa, é terrível, é horrível, é feio, é infeliz. Por isso Deus envia seu Filho naquela cruz para morrer no nosso lugar. O salário do pecado, a recompensa do pecado é essa escravidão ao império das trevas, é essa morte, é se tornar filho do diabo. Paulo vai dizer que nós éramos filhos da ira, como todos os demais. Os judeus não estão longe disso. Não há uma salvação especial para os judeus. Não é porque eles têm a lei de Moisés, não é porque eles têm luz que eles estão salvos. A salvação está tão somente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus fala para os judeus, vocês são filhos do diabo. O diabo é pai de vocês. João 8,44. Sem Jesus, os judeus estão perdidos como qualquer outro povo. Não há um meio especial de salvação para os judeus. Fora de Cristo, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. E esse texto foi falado aos judeus. Quando Jesus diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele não está falando para os gentios, para as outras nações, não, ele está falando para os judeus. A parábola do rico e do Lázaro, você vai ver que o rico está no inferno, ele é um judeu, ele está no inferno. Não existe, há uma ideia, criou-se uma ideia dentro do imaginário evangélico, principalmente brasileiro. Isso também corre nos Estados Unidos, um pouco na Europa, mas ainda mais aqui no Brasil e nos Estados Unidos, de que os judeus estão salvos. Por exemplo, o Papa Francisco, ele diz que os judeus, eles têm uma salvação especial. Da onde ele tirou isso? Ele não é da Bíblia, isso é uma coisa da cabeça dele, ele não tem respaldo bíblico nenhum para dizer isso. Isso é uma invenção. Na realidade, quando ele diz isso, ele anula a cruz de Cristo. Para que Cristo então veio morrer? Se eles podem ser salvos sem Cristo. Então é assim, ele diminuiu Cristo, ele esvaziou a cruz quando ele fala um negócio desse. Os judeus precisam de Cristo. Todo ser humano é um pecador e precisa da salvação em Cristo. Não há nome debaixo dos céus pelo qual importa que sejamos salvos. Ninguém pode ser salvo a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que o texto está falando. Quando Jesus veio, encarnou-se e veio morrer naquela cruz, quantos endemoniados Jesus não encontrou em Jerusalém? Quantos endemoniados Jesus não encontrou na nação de Israel? A Bíblia vai dizer lá em Lucas 4,41 que saíram demônios. Lá em Mateus 8,16 diz que trouxeram-lhes muitos endemoniados. Então, os endemoniados de Genezaré, né, aqueles dois endemoniados de Genezaré, no qual havia uma legião de demônios, legiões, né, de demônios, cada legião com cerca de 5.000. A ideia de legião é de que era um exército de 5.000 homens. Ele disse, legiões somos muitos, né? Então veja aí que esses homens eram judeus. Eles eram judeus. Jesus está na terra de Israel, na nação de Israel. E vejam, pessoas endemoniadas, oprimidas,
E prosseguiu: vós sois cá de baixo, disse Jesus aos judeus, eu sou lá do alto, lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que se morrereis, que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, isso é, que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o próprio Deus, morrereis nos vossos pecados. João 8, 23 e 24. Jesus está dizendo: vocês estão condenados, vocês já estão condenados, vocês vão morrer nos vossos pecados se vocês não acreditarem em mim. Então não entendo essa ideia de que existe uma salvação especial para os judeus. Isso é mentira, isso é errado, nem para os judeus, nem para os brasileiros, nem para povo algum, em época alguma. A salvação está única e exclusivamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Versículo 29 do capítulo 4 de Gálatas: como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora, com tudo o que diz a Escritura. E de fato, aqui nós vemos que, e ele vai mostrar isso também lá no capítulo 5, que quem está perseguindo a igreja, que quem está perseguindo o Evangelho, que quem matou o nosso Senhor Jesus Cristo, que quem está querendo destruir as igrejas ali da Galácia e das outras igrejas nos outros locais, eram os judeus. Os judeus vinham para tirar a pessoa de Cristo, afastar a pessoa de Cristo do centro da mensagem da igreja e colocar: guarda o sábado, guarda a lei, come isso, não come aquilo, usa talite, usa kippah. E aí nós vemos a igreja brasileira envolvida nisso até o pescoço, achando que se for no monte, se for aqui, se for lá, como Jesus disse: olha, não é em Jerusalém, não é aqui nesse monte, em Samaria. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A dúvida era onde a gente vai adorar a Deus, onde é o lugar sagrado, onde é o point, onde é o lugar onde Deus vem. Jesus está dizendo: nem em Jerusalém e nem aqui nesse monte de Samaria. O Pai procura adoradores, e aí Jesus extrapola toda a geografia. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esses homens estão dizendo: não, Jerusalém é a cidade santa, é a cidade sagrada, nós temos que ir para lá, peregrinar e guardar a lei, enfim, esse tipo de ideia. Isso é totalmente contrário ao Novo Testamento. Isso não é absoluta, nem no Antigo Testamento isso você vai conseguir base para isso. Pelo contrário, a gente vai ver que Jerusalém no Antigo Testamento, principalmente nos profetas, está extremamente caída. E no Novo Testamento, quando nós olhamos a ideia de Jerusalém no Novo Testamento, e vou chegar a isso em instantes, é muito triste, irmão. Infelizmente, é uma situação muito lamentável a de Jerusalém. Veja o que diz. O que diz a Escritura? Paulo pergunta, né? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Assim que ele conclui o capítulo 4. Ele está dizendo: que diz a Escritura? Assim como Ismael perseguia Isaac, assim também agora os filhos da Jerusalém atual, que são os judeus que estão escravos junto com Jerusalém. Jerusalém está escrava do judaísmo, está escrava da religiosidade, está escrava da hipocrisia, está escrava porque ali o seu Senhor, que ele deveria receber Jerusalém que mata os profetas e apedrejos que são enviados, eles deveriam receber a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eles rejeitam o Senhor, eles rejeitam o Salvador. Jesus chora diante de Jerusalém, aponta e mostra e amaldiçoa a própria cidade de Jerusalém, dizendo que o Império Romano viria ali, e veio 30 anos depois, que o templo seria destruído, e amaldiçoou o templo também. Veja, Cristo, o nosso Senhor, não está ligado a nada dessas coisas. Isso é uma coisa, isso é um humanismo, isso é uma ideia totalmente errada, que inclusive rompe com o conceito do Antigo Testamento e principalmente com o do Novo Testamento. Então, Jerusalém está escrava de toda essa situação do judaísmo. Os judeus estão escravos a isso.
E a resposta bíblica é o quê? Lança fora a escrava. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareças isso mal por causa do moço de Isaque e por causa da tua serva Agar. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque, será chamada a tua descendência. Gênesis 21, 12, esse texto que eu acabei de ler. Deus disse para Abraão: não te pareça pesado isso que Sara disse, cumpre tudo o que Sara disse para você, lança fora a escrava com o seu filho, porque ele não vai herdar com o meu filho. E Abraão sentiu aquilo pesado no coração, e Deus aparece para Abraão e diz para ele: não te pese isso no coração, eu vou cuidar do menino, vou cuidar da mãe dele, mas é em Isaque que será a tua descendência. Então, aqui novamente a ideia de lança fora a escrava com seus filhos. Quem é a escrava? A escrava é Jerusalém. Quem são seus filhos? Os judeus. Lança fora a escrava e seus filhos. A tentativa, a ideia da autojustificação, não é jogar o povo de os judeus fora, não é simplesmente olhar para Jerusalém e dizer aquilo lá não é nada, não é isso. É perder essa ideia de que lá é um lugar especial, de que a salvação, eu vou me batizar lá no Rio Jordão, ou os judeus têm uma salvação especial, eu vou fazer peregrinações naquele lugar. Enfim, essa ideia de sacramentar, sacralizar Jerusalém e os judeus é totalmente antibíblico. Lança fora a escrava com seus filhos. Lança fora a escrava com seus filhos é a ideia de perde toda a esperança e a atitude de uma autossalvação. Eu vou ser salvo pela lei, eu vou me circuncidar, eu vou de mim mesmo me salvar, vou produzir minha salvação. Perca isso totalmente, perde isso totalmente. Isso não tem nenhuma possibilidade para o verdadeiro cristão. Jesus disse que nem em Jerusalém e nem nesse monte. É importante lembrar desse texto, é importante ressaltar isso. Não existe essa ideia de que Jerusalém é um lugar especial. Infelizmente, irmãos, quando a gente olha o livro de Apocalipse, o capítulo 11, versículos 7 e 8, diz assim: as duas testemunhas estão dentro de Jerusalém, pregando o Evangelho, e a segunda vinda de Jesus vai acontecer justamente agora. Diz assim: quando tiverem então concluído as duas testemunhas, o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, elas, e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Aonde Jesus foi crucificado? Muito bem, Jerusalém. Jesus foi crucificado na cidade de Jerusalém. As duas testemunhas, essa igreja que está pregando o Evangelho, e Deus as está usando de forma poderosa. Essa igreja está na cidade de Jerusalém, e a cidade de Jerusalém aqui, a besta que surge do abismo, está nessa cidade, luta contra elas, contra essas duas testemunhas, as mata, como Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os profetas e mata os que te são enviados. Mata essa igreja que está ali, naquele local, essas duas testemunhas. O corpo, os restos ficam 3 dias na praça da cidade, e essa cidade é espiritualmente chamada de Sodoma e Egito. Sodoma e Gomorra foram alvos da ira de Deus, e o Egito também. Então veja, na segunda vinda de Cristo, e imediatamente quando você continua lendo, você vai ver a segunda vinda de Cristo nesse mesmo capítulo 11, versículos 7 e 8 em diante.
Você vai ver a segunda vinda de Cristo nesse texto, no livro de Apocalipse. Como estará Jerusalém no momento da segunda vinda? Como está Jerusalém agora? Como estava Jerusalém na época que Paulo escreve o livro de Gálatas? Escravidão com seus filhos. Escravidão do pecado, escravidão do diabo, escravidão do império das trevas, escravidão da religiosidade, escravidão de uma busca de autossalvação. Infelizmente, irmão, é muito triste dizer isso, porque Deus já tem 4.000 anos trabalhando com esse povo, e eles mataram o Messias, eles rejeitaram o Senhor da glória. É triste demais olhar uma situação dessa, irmão, é muito triste. E aqui tem algo para mim e para você. Quantas vezes, por quantos anos, já por quantas décadas Deus tem falado com você? Deus tem trazido palavras sobre a sua vida, você tem as escrituras na sua mão, você tem ouvido mensagens, vez tras vez, vez tras vez. Como está o seu coração? Você está, de fato, vivendo de forma livre, como o texto vai nos anunciar agora no capítulo 5, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Isso é, você não é filho da escrava, você não é um escravo, você é o filho da livre. Você não está vivendo na religiosidade, na busca da autossalvação. Você deve viver a plenitude da graça, do evangelho, da cruz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é isso que você está vivendo. Ou está vivendo na religiosidade, está vivendo numa coisa gélida, fria, mecânica, ou está vivendo a plenitude da glória e da vida de Cristo Jesus? Como é que você está vivendo? A sua vida reflete o quê? Uma vida de escravidão, uma vida de liberdade. Enfim, irmão, nós precisamos pensar nisso, porque esse povo foi alvo por milênios e tem sido alvo da graça e da misericórdia de Deus até hoje, por milênios, 4 milênios, e continuam endurecidos diante de Deus, rejeitando o Messias. Então, a conclusão aqui, irmãos, é que nós não somos filhos da escrava, termina Paulo, e sim da livre. Nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre, da Jerusalém celestial, daquela que é a nossa mãe, que é a salvação pela fé, pela graça. É isso que nos espera, essa promessa, essa aliança, esse grande amor, essa grande graça de Deus que foi derramada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui está a nossa liberdade, a liberdade dos filhos de Deus. Para a liberdade, capítulo 5, versículo 1, foi que Cristo nos libertou. Permanecei firmes, pois, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele nos libertou naquela cruz do pecado, Ele nos libertou do inferno, da condenação eterna, do diabo. Ele nos libertou de nós mesmos. Ele nos libertou para uma vida ao lado de Deus. Ele nos libertou para amar a Deus. Ele nos libertou do ódio a Deus. Nós que odiávamos a Deus, e todo ser humano é inimigo de Deus no pecado. Todo ser humano é filho do diabo sem Cristo Jesus. Essa é a natureza pecaminosa. Essa é a realidade espiritual, como Jesus disse lá em João capítulo 8, como acabamos de ver. Deus nos libertou em Cristo Jesus de todo esse horror do pecado. Deus nos libertou de tudo isso naquela cruz. Naquela cruz estava cravado toda a nossa escravidão. Tudo aquilo que nos impedia da presença de Deus, tudo aquilo que nos bania da presença de Deus, toda a condenação. Cristo nos libertou do inferno eterno, da condenação eterna, da ira de Deus. Ele nos libertou completa e plenamente naquela cruz. Você deve viver como um livre, irmão. É como livre que você deve viver. É como alguém que pode orar, é como alguém que pode ler a Bíblia, é como alguém que pode vencer o pecado, porque foi isso que Cristo conquistou para você naquela cruz. Por isso que o autor de Hebreus diz: vocês devem ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos, um novo e vivo caminho que Jesus abriu na sua carne. Isso é naquela cruz maravilhosa. E o autor de Hebreus está dizendo: vocês estão ficando aquém, no lugar de vocês tomarem posse dessa liberdade em Cristo, no lugar de vocês abraçarem essa liberdade em Cristo, no lugar de vocês viverem tudo que Cristo conquistou naquela cruz por vocês, vocês estão medindo-se, vocês estão se limitando,
vocês estão não avançando na fé, mas retrocedendo. Quantos cristãos estão assim hoje em dia? No lugar de viverem plenamente a liberdade em Cristo Jesus, estão retrocedendo na fé, estão voltando para trás, estão se escravizando em ideias, conceitos religiosos vazios, se escravizando no falso evangelho que tem por aí, falso evangelho da prosperidade, o falso evangelho da psicologia positiva, limitando o evangelho. Não, você que é salvo em Cristo Jesus, olha, nós vamos orar, você precisa fazer a campanha tal, e sempre atrás de dinheiro. Não, vem fazer a campanha tal para quebrar as maldições na sua vida. Meu irmão, se você está em Cristo, já não há nenhuma condenação para você. Ele se fez maldito no seu lugar. A oração de um homem, o óleo, ou seja lá o que for, não é mais poderoso do que o sangue de Jesus Cristo naquela cruz. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Viva de forma livre, meu irmão. A liberdade é tudo que o ser humano busca. A liberdade é tudo que o ser humano quer. Cristo te libertou definitivamente naquela cruz. Você, o pecado, não tem mais domínio, não tem mais controle sobre você. Vai dizer Paulo em Romanos capítulo 6. O pecado não tem domínio sobre vós. Por quê? Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça te dá a liberdade do pecado. Isso significa que você pode viver acima do pecado, você pode viver uma vida vitoriosa sobre o pecado. Ele não está dizendo que você vai viver sem pecado, não é isso. Mas você vai viver uma vida vitoriosa acima do pecado. Então por que você vai se escravizar à religiosidade? Porque você vai voltar a viver uma vida de orações vazias, mecânicas, de uma religiosidade. Vem para o culto religiosamente, lê a Bíblia religiosamente, ora religiosamente. Uma vida fria, fraca, sem comunhão, intimidade com Deus, sem aquela paixão no coração por Cristo. É isso que Cristo quer que você viva. É por isso que Cristo morreu naquela cruz, para que você seja um religioso. Não, meu amado irmão, agarre-se a essa liberdade que Cristo te conquistou. Agarre-se, às vezes você está lutando contra um pecado, às vezes você está lutando contra uma amargura no seu coração. Cristo te libertou. Agarre-se a essa liberdade, agarre-se ao poder do Espírito Santo. E diga: Espírito de Deus, me enche de poder mesmo, eu quero vencer esse pecado, eu quero deixar esse pecado para trás, eu quero abandonar isso definitivamente, nunca mais eu vou tocar nesse pecado. Eu me agarro pela fé naquilo que Cristo fez naquela cruz, e eu vou viver uma vida vitoriosa sobre essa tentação, sobre essa área frágil da minha vida, sobre esse pecado que tão fortemente quer me agarrar. Eu vou viver livre dessa amargura, porque o amor de Cristo foi derramado em meu coração, como diz Romanos 5,5. Então eu quero perdoar as pessoas, eu quero ser uma nova criatura, eu não quero ser mais como eu sou, eu não quero mais viver como eu vivia, eu não quero ser como eu era, eu quero me agarrar a essa liberdade que Cristo conquistou para mim. Então eu quero aprender a Bíblia, eu quero orar, eu quero amar as pessoas, eu quero viver agarrado a essa liberdade com todas as minhas forças, naquilo que Cristo fez na cruz por mim. Eu quero que toda a obra de Cristo naquela cruz seja uma verdade, seja uma realidade na minha vida. Eu não quero que seja simplesmente uma ideia, um conceito, uma doutrina ali. Eu entendi a doutrina da graça. Não, eu quero vivê-la, eu quero experimentá-la, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado, eu quero ser nova criatura. Eu quero que o fruto do Espírito esteja em mim. Isso é liberdade, como ele vai dizer aqui no capítulo 5. Eu quero estar longe das obras da carne, eu quero crucificar o meu velho homem com suas paixões e concupiscências. Eu quero viver livre de mim mesmo, da minha natureza caída e pecaminosa. Eu quero viver livre do meu passado, das minhas tragédias, das minhas histórias, das minhas quedas. Eu quero viver uma nova vida em Cristo. É isso que você deve fazer, meu irmão. Se agarrar, unhas e dentes, alma, espírito, corpo, todo o seu ser, na obra gloriosa, graciosa, misericordiosa da cruz de Cristo Jesus. Agarrar-se a isso e não se deixar
escravizar de novo, diz o versículo 2. Diz o próprio versículo 1, não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Você está livre, você está livre. Então viva como livre, pense como um livre, haja como um livre. Glorifique a Deus como um homem e uma mulher livre, cheio do Espírito Santo. Que isso aconteça com você, que isso seja uma realidade na sua vida, meu irmão. Para a glória de Deus, que você se agarre a isso, e que você não se submeta de novo, que você não volte para a lama do pecado, que você não volte para a religiosidade que você tinha na sua vida anterior, que você não volte para os pecados e vícios da sua vida anterior, que você não seja quem você era, mas que você seja quem Cristo quer que você seja, parecido com Ele, para a glória de Deus. Meu amado irmão, que esse texto possa agarrar você, que você se agarre a esse texto, e que em nome de Jesus você seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Agarre-se à obra da cruz, viva essa obra, faça dela a realidade na sua vida todo dia, todo dia. Não se agarre a si mesmo, às suas próprias forças, agarre-se a Cristo naquela cruz. Diante do pecado, das tentações, das lutas, dos problemas, das amarguras, dos sofrimentos, agarre-se a Cristo, agarre-se a Ele, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, nesse instante. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te glorificamos pela Tua cruz, Senhor. Em Ti somos livres, Senhor, em Ti fomos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu Deus, Israel viveu na possibilidade da libertação, e essa libertação ainda lhes é possível porque a graça do Senhor está estendida em Cristo Jesus. Nós não podemos fazer como Israel, nós precisamos agarrar essa liberdade, nós precisamos viver essa liberdade de forma intensa, agarrá-la com o nosso espírito, agarrá-la com a nossa alma, agarrá-la com o nosso corpo, Senhor. O poder do Teu Espírito, a vida do Senhor naquela cruz, a vida do Teu Espírito em nós, Senhor, nos fazendo livres, verdadeiramente livres. Senhor, livra-nos de toda a religiosidade, livra-nos de ser quem éramos, livra-nos de viver como vivíamos, Senhor. Leva-nos a viver segundo Cristo Jesus, leva-nos a viver, Senhor, segundo a Tua vontade. Glorifica o Teu nome, enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Conduz a Tua igreja, conduz a cada um dos meus irmãos a viver de acordo com a Tua vontade, com a Tua verdade, de acordo, Senhor, com a Tua palavra, livres, livres em Cristo, pensar como homens livres, agir como homens livres em Cristo Jesus, conduzir a nossa vida como homens livres, livres do pecado, livres do diabo, livres da condenação, livres nessa vida, no mundo de escravidão, livres em Cristo Jesus para cumprir a Tua vontade, fazer a Tua vontade, Senhor. Glorifica o Teu nome na Tua igreja, meu Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Meu irmão, que Deus te abençoe, que você viva livre para a glória dEle, cheio da presença preciosa do nosso Deus. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.